Oi, meus alunos do sétimo ano. Olha eu de novo, professor Fernando Rodrigues, trazendo para vocês aí mais uma aula sobre reforma protestante. Dessa vez a reforma calvinista e anglicana e também a contra-reforma católica. Vamos falar aqui sobre... A gente tinha visto na aula anterior sobre o Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador protestante lá na Alemanha, e depois dele ele vai influenciar o surgimento de novos reformadores. Então eu digo para você aí o Zwingli e o Calvino. Então vamos lá. A reforma expandiu-se por toda a Europa. Com a divulgação de ideias reformistas, nobres, príncipes e burgueses viram no movimento reformista a oportunidade de confiscar os recursos da Igreja Católica e se aliaram, protestando contra as tentativas dos reis e imperadores de manter a unidade religiosa em seus territórios. Então, a gente tem visto uma consecutiva perda de privilégios e de importância da Igreja Católica a partir aí do fim da Idade Média, com o humanismo, com o antropocentrismo, com o renascimento das cidades, renascimento do comércio, renascimento da arte. E aí, o último importante golpe que a Igreja Católica recebe nesse período é a Reforma Protestante, porque apesar de tudo que tinha acontecido, de perda de prestígio, a Igreja Católica era ainda a única igreja cristã. E aí, com a Reforma Protestante, essa unidade cristã ela vai dar origem à diversidade cristã, ou seja, o surgimento de novas vertentes do cristianismo. Primeiro, o luteranismo na Alemanha, e aí na Suíça, o Zwingli e o Calvino trazendo novas perspectivas de interpretação cristã. Na Confederação Helvética, atual Suíça, em 1520, Zwingli, um seguidor das ideias de Martinho Lutero, também começou a criticar a venda de indulgências e a obrigação dos suíços de serem mercenários do Papa. Mercenários do Papa seriam soldados do Papa, está à disposição do Papa. Nos anos seguintes, publicou uma série de livros em que expôs suas principais críticas sobre o catolicismo. Então, como Lutero também fez, escreveu vários livros aí, questionando vários ensinamentos da Igreja Católica, como também as ações e atitudes de líderes. Assim Zwingli fez em 1520 em diante. Lembrando que em 1517 Lutero tinha prego as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então tá aí a imagem de Zwingli, um reformador suíço, seguidor das ideias de Lutero. E olha, na década de 1530, 10 anos depois de Zwingli, no Reino da França, o teólogo João Calvino formulou a doutrina da predestinação, segundo a qual os destinos foram traçados por Deus quando do nascimento. E aí é quando Lutero e Calvino vão se distanciar aí em suas pregações, porque o Lutero não acreditava que tudo estava determinado. E Calvino vem com essa ideia de que Deus escolheu quem ia para o céu e quem ia para o inferno depois da morte, e ficaria para o crente observar a manifestação dessa eleição, ou seja, dessa predestinação, que estava aí resumidamente com
a ideia de trabalho e de riqueza produzida. Então, se você observar, as ideias de Lutero, elas estavam centradas na ideia da salvação por meio da fé, certo? Eram questionamentos teológicos, até porque ele era padre, e João Calvino, que também era padre na França, ele vai trazer essa ideia de que o sinal ou os sinais de que Deus escolheu alguns para serem salvos está no resultado do seu trabalho, na riqueza produzida. Então, um dos sinais da salvação seria a boa vida de alguns crentes, ou seja, a prosperidade de alguns crentes. Então, percebam que na ideia de Calvino é o mérito individual, ou seja, a luta individual é um sinal da predestinação. A pessoa é escolhida por Deus para dar certo em vários aspectos, inclusive aí a questão da salvação. E aí eu pergunto a vocês, essa ideia de que o trabalho e a riqueza, elas são um fruto aí da salvação, isso deve ter agradado a que classe econômica? Então tá aí a imagem de Calvino. Calvino vai ser, as ideias de Calvino vai ser muito bem recebida na burguesia, porque a burguesia eram os grandes comerciantes e os pequenos comerciantes. Eles estavam aí loucos para que a igreja ela reformulasse a ideia de que os crentes, quando eu digo crentes, é aqueles que creem em Deus, os cristãos, eles não podiam enriquecer, porque a vida de um cristão seria uma vida de simplicidade. Inclusive, várias atividades comerciais, elas eram bem fiscalizadas, porque o enriquecimento, vamos dizer, o enriquecimento fora do comum era uma coisa vista como exagerada. Então imagina para você que é um comerciante, que a sua vida é trabalhar para ganhar dinheiro, e aí vem uma pessoa, um padre, e diz que não, esse gosto pelo trabalho e a riqueza que o trabalho produz é um sinal da salvação e não tem nada disso de proibido. Pelo contrário, aí você já deve imaginar que os burgueses, os comerciantes adoraram essa nova interpretação de Calvino. Então, quais foram os impactos da doutrina calvinista? Calvino escreveu um livro muito famoso, A Instituição da Religião Cristã, originalmente publicado em 1536 em latim, tá aí, ó. Essa obra traz basicamente os mesmos valores do luteranismo, porém com maior valorização e exaltação dos valores morais. Enquanto Lutero dizia que as obras não servem para a salvação, é apenas a fé, isso tornava as obrigações pessoais, ou seja, o que muitos evangélicos chamam de testemunho pessoal, um pouco mais, um pouco menos rígida. Já para o grupo calvinista, a partir das ideias de Calvino, é justamente o contrário. Uma pessoa que é salva, ela é uma pessoa de moral extremamente delimitada. Então, os valores morais eram muito importantes para os calvinistas, porque isso também era um sinal da salvação, certo? Então, por isso que, se você comparar uma igreja calvinista e uma igreja luterana, você vai perceber que nas igrejas calvinistas
as pessoas têm uma série de proibições com relação a ações, atitudes, modos de se vestir, modo de agir, modo de falar, enquanto os luteranos eles têm um, um, uma flexibilidade com relação a essas proibições, certo? Tem como objetivo definir os ensinamentos doutrinários como a formação de um cristão. As ideias de Calvino foram aceitas pelas autoridades de Genebra, na Suíça, e pouco depois a cidade tornou-se um dos centros mais importantes da reforma. Isso porque a Genebra, na Suíça, e até a Suíça como em geral, eles se caracterizavam pela composição de uma sociedade burguesa. Então era uma sociedade em que a principal fonte de renda era o comércio. Então, entre escolher ser católico e ser proibido, por exemplo, de viver uma vida luxuosa ou uma vida com bastante dinheiro, e escolher seguir uma outra doutrina religiosa em que esse tipo de proibição não existe, ou seja, de você enriquecer, era muito mais fácil a escolha de seguir as ideias de João Calvino. Então tá aí o pequeno país da Suíça, um país no meio de grandes e importantes países como França, Itália, Alemanha. E aí é da Suíça que se espalha as ideias de João Calvino, que era um padre francês. Tanto Calvino como Lutero defendiam a leitura da Bíblia e a negação do culto aos santos e à Virgem, além da rejeição à autoridade do Papa. Isso os dois líderes tinham em comum acordo. No entanto, em outros aspectos, Calvino era mais radical, como eu falei antes, pois defendia a separação entre Estado e Igreja. As ideias de Calvino foram bem aceitas no Reino da França, onde seus seguidores foram chamados de huguenots. Então, Calvino ele vinha trazer uma doutrina muito mais radical, principalmente moral e política, enquanto Lutero ele se concentrava nas suas reformas de interpretação bíblica, principalmente como os temas de salvação, de obras, de fé, dentre outros, tá? Infelizmente houve confrontos violentos entre os huguenots e os católicos. Então, desses confrontos violentos vai acontecer na França. Católicos e calvinistas eles se duelavam e muitos morreram na noite de São Bartolomeu, que vamos ver nas nossas aulas. Reforma protestante na Inglaterra. Então, se Lutero ele faz a sua reforma na Alemanha a partir de questionamentos teológicos e religiosos, como a venda das indulgências, a adoração a relíquias, dentre outras, Calvino ele transforma a doutrina cristã como um alívio para as questões econômicas e comerciais na Suíça, obviamente reformando a doutrina católica, e na Inglaterra as questões foram particulares e políticas. Isso porque o movimento reformista na Inglaterra também teve aceitação, mas por razões políticas. O rei Henrique VIII era católico, né, como Lutero era católico, como Zwinglio era católico, como Calvino era católico. O rei Henrique VIII também era, mas queria se divorciar de sua esposa Catarina de Aragão, uma princesa espanhola.
pois ela não lhe deu filhos que pudessem seguir com a linhagem real. Apesar de ter engravidado 6 vezes, apenas uma filha chegou à idade adulta. E vocês devem saber que apenas os homens podiam ser reis. Então, o grande e esperado filho do rei Henrique VIII, ele não chegou no relacionamento do rei com a Catarina de Aragão, que é essa senhora aí da imagem. Então, para resolver esse problema de linhagem, ele ele vai fazer um pedido ao Papa Clemente VII, de fazer o divórcio, de aceitar o divórcio do rei com a Catarina de Aragão, porque ele tinha em vista uma nova paixão, um novo amor, que era uma menina muito mais nova que ele, chamada de Ana Bolena. Só que isso foi um escândalo para a época, até porque uma das formas de você anular o casamento seria por infidelidade, que não era o caso de Catarina de Aragão, e aí o Papa Clemente VII não aceitou o divórcio e o rei Henrique VIII ficou revoltado, certo? E fora que a Catarina de Aragão, ela era tia de um imperador muito poderoso, que é o Carlos V da Alemanha, o mesmo imperador que estava presente no julgamento de Lutero. Para você rever isso, pode assistir a aula anterior a essa. Consequências políticas e religiosas da decisão do Papa de não aceitar o divórcio de Henrique VIII. O Papa excomungou, ou seja, expulsou o monarca da Igreja Católica e, como reação, Henrique VIII decidiu promulgar, em 1534, uma lei para formar uma Igreja Nacional, independente do Papa, cujo dirigente seria o próprio rei da Inglaterra, chamado de Igreja Anglicana. Anglicana porque os fundadores da Inglaterra, lá na época da invasão ao Império Romano pelos povos germânicos ditos bárbaros, existia um povo chamado Anglos. Anglos foi um dos povos germânicos que ocuparam o que hoje a gente chama de Inglaterra. Então aí, ó, Igreja Anglicana está relacionado à Igreja Inglesa. Essa lei também confiscou as terras da Igreja Católica, negou o poder do Vaticano e o clero ficou subordinado ao Estado. Inclusive, muitos padres, bispos e arcebispos que não quiseram se converter ao anglicanismo, eles foram expulsos da Inglaterra. Em seguida, houve o fechamento dos monastérios ou dos conventos e a venda do patrimônio da Igreja Católica no território inglês para aristocratas e burgueses. Então, tudo que a Igreja Católica tinha de terra foi vendido pelo rei da Inglaterra, que com certeza lucrou muito dinheiro com isso. E aí está, até hoje, a belíssima Catedral de Cantuária, a sede da Igreja Anglicana no mundo todo, tá? Porque as igrejas anglicanas, elas estão espalhadas pelo mundo e essa é a grande sede. Uma igreja católica que se tornou aí uma igreja protestante, ou igreja anglicana. E era dessa igreja que acontecia as grandes cerimônias, como, por exemplo, o casamento do rei Henrique VIII com a tal Ana Bolena, porque a nova igreja fez aquilo que o Papa não aceitou. Aceitou o divórcio do rei e ainda casou na igreja o Henrique VIII com a sua amante Ana Bolena. Diante da formação da igreja luterana na Alemanha, da formação da igreja calvinista na Suíça
na formação da igreja anglicana na Inglaterra, essas 3 igrejas elas vão ter uma adesão incrível. Por exemplo, a igreja luterana ela vai sair da Alemanha e vai ocupar países como Dinamarca, como Finlândia, Suécia, Noruega. O calvinismo vai se espalhar pela França, pela Holanda, pela Bélgica, por Luxemburgo e também pela própria Inglaterra, e a igreja anglicana vai se espalhar pelo Reino Unido. Então, todos eles eram católicos. Então, a igreja católica assistia a uma perda de fiéis muito grande e alguma coisa teria que ser feita. Então, essas ações de resposta à reforma feitas pela Igreja Católica é chamada de contra-reforma. Em meados do século XVI, a reforma já havia se expandido pela Europa, enfraquecendo rapidamente o poder da Igreja Católica. Em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, com a intenção de conciliar protestantes e católicos, mas na prática, a ocasião serviu para reorganizar a Igreja Católica e desenvolver uma estratégia para enfrentar o protestantismo, porque se a Igreja Católica não se movimenta para fazer algo, ela continuaria perdendo mais e mais fiéis na Europa. O concílio terminou em 1563 sob o pontificado de Pio IV. Então, olha quantos anos durou o Concílio de Trento. Como resultado, a autoridade do Papa foi fortalecida, ou seja, esses são os resultados de tantos anos debatendo lá na cidade de Trento. Então, vamos lá. A autoridade do Papa foi fortalecida porque era uma das críticas dos reformadores, de que o Papa não era infalível, de que o Papa não era o substituto de Cristo na Terra, e pois deveria ser obedecido como representante de Deus na Terra. A doutrina tradicional foi fortalecida, bem como a importância dos 7 sacramentos, que foi uma outra reivindicação dos reformadores. Lutero vai dizer que dos 7 sacramentos, só 2 são sacramentos, que é a Eucaristia e o batismo. Os outros 5 são importantes para Lutero, mas não estão dentro da ideia de sacramento, porque Lutero vai afirmar que não existe nenhuma ordem explícita de Jesus na Bíblia com esses outros 5 sacramentos. As únicas ordens diretas que Jesus faz é com relação à Eucaristia e com relação ao batismo. Entre os valores preservados pela Igreja Católica estavam mais alguns resultados desse Concílio de Trento. O celibato, pessoa solteira, então foi reafirmado que qualquer pessoa que quisesse servir a Igreja como ministro, ele teria que reafirmar o celibato, não poderia se casar. Por quê? Porque isso também foi refutado pelos reformadores. O próprio Lutero vai se casar, o Calvino vai se casar, o Henrique VIII a gente viu que se casou pela 2ª vez. Então, os ministros protestantes eles podiam se casar e ter filhos. Já os ministros católicos continuavam ter que obedecer à ideia do celibato. Uma outra coisa criticada pelos reformadores é a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não falhava. O culto à Virgem Maria e aos santos. Lutero, apesar de reconhecer a grande importância da Virgem Maria no plano de salvação de Deus, enviando seu filho, ele achava que não era correto haver um culto a Maria e nem a nenhum santo, porque o único culto que deveria ocorrer deveria ser direcionado a Deus e a Jesus.
a salvação pela fé e também pelas obras, outra coisa questionada pelos reformadores, porque, segundo os reformadores protestantes, a partir de Martinho Lutero, e que os demais vão seguir a ideia dele, é que a salvação vem apenas, exclusivamente pela fé e não pelas obras. Assim, além da fé, era necessário fazer bons trabalhos para alcançar a salvação. O pecado original só deixaria de existir se o indivíduo fosse batizado. Revisões feitas no Concílio de Trento. Então, essas decisões e a postura irredutível dos presentes impediu qualquer possibilidade de acordo entre as diferentes correntes teológicas. Então, essa ideia de conciliar e tentar barrar a reforma não deu certo, porque a gente acabou de ver que, enquanto os reformadores eles traziam uma interpretação, a Igreja Católica reafirmou as suas próprias bases religiosas, que eram conflitantes com as dos reformadores, então não houve acordo. Outras decisões do Conselho foram a proibição da venda de indulgências, isso foi uma resposta às críticas dos reformadores, a fundação de colégios e de seminários para a formação de padres, foi definida uma idade mínima para as funções eclesiásticas, até porque existia críticas também de até pessoas, homens de menores assumindo funções na Igreja Católica. Os fiéis passaram a receber o catecismo e um missal, livro de orações e leituras bíblicas, que é utilizado até hoje nas igrejas católicas. Isso foi uma reivindicação dos reformadores de que as pessoas deveriam ter a liberdade de ler a Bíblia. Só que a Bíblia estava toda em latim. Por isso Lutero vai traduzir a Bíblia para a língua alemã, e depois da língua alemã ela vai ser traduzida para outros idiomas. Então é uma forma de a Igreja Católica apresentar aos fiéis as leituras bíblicas na língua local. Além disso, a Companhia de Jesus foi oficializada para divulgar a fé cristã nas novas colônias, e a Inquisição foi ativada. Então, gente, a Companhia de Jesus foi uma ordem de padres que ficou responsável por catequizar os índios na América. Então, qual era a ideia? Se a Igreja Católica perdia milhares de fiéis, então esses milhares de fiéis deveriam ser compensados com os novos fiéis que seriam convertidos na América. Então foi uma forma de compensar a perda de fiéis na Europa, convertendo os índios na América. Essa Companhia de Jesus vai ser apelidada de jesuítas. Vocês vão ouvir muito falar sobre eles em história. A Inquisição, gente, ela é chamada de Tribunal de Santo Ofício, e ela tinha algumas funções de julgamento. Então, as diferenças se agravaram, principalmente pelos métodos de tortura para a obtenção das confissões e pelo incentivo à delação. Delação é você entregar colegas que estão escondidos, foragidos e etc., em troca da própria vida. O Tribunal do Santo Ofício tinha o poder de processar, perseguir e condenar os acusados por heresia. Heresia, ela é o pecado de não concordar com as doutrinas da igreja e ensinar coisas diferentes. Então isso era, além de pecado, um crime. Muitas pessoas não resistiam às práticas humilhantes e às longas sessões de tortura e acabavam enlouquecendo e morrendo também, né? Então existia todo um julgamento. Se a pessoa fosse condenada, ela seria queimada numa fogueira viva em praça pública. As pessoas eram interrogadas e submetidas à tortura, e se fossem consideradas culpadas, eram executadas. A execução dos condenados
em fogueira nas praças públicas criava um clima de terror em toda a população. A Igreja Católica também elaborou a Congregação do Índice, responsável pela listagem e censura de livros, que em latim se chama Index Librorum Prohibitorum. Essa lista de livros eram de livros que os católicos estavam proibidos de ler e de forma nenhuma poderia ser lido, certo? Era um pecado e era comum os livros que faziam parte dessa lista serem queimados em praça pública também. Então tá aí a capa do Index Librorum Prohibitorum, ou seja, Índice dos Livros Proibidos. A lista era grande, sempre atualizada, com destaque para as obras de Lutero, Calvino, Maquiavel, Copérnico, Galileu e Newton, entre outros homens da fé e da ciência que tiveram seus textos proibidos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Vamos revisar, reveja essa aula e realize as suas atividades. Bons estudos e até a próxima aula.